Eu sapateio, pulo a cerca, vou de reio quando um cowboy se chega e vem tirar uma comigo, só porque eu sou cowboy desarrumado. 10h12, estamos em live também no Facebook, na página do Facebook da Rádio Cultura. Eu tenho a grata alegria, a grata satisfação de receber aqui no Show da Manhã João Ari Suenço, presidente do MDB aqui em Canguçu. Tudo bem, João Ari? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Para nós é uma satisfação sempre vir aqui nesta emissora, que a gente sabe da audiência, nós conversava antes, emissora que tem uma audiência bastante grande. Então, para nós vir aqui e conversar com o pessoal do interior do nosso município, cidade e dos municípios vizinhos, sempre é um motivo de muita satisfação, Marcelo. Satisfação é nossa. Renato Morales, ex-vereador, hoje tesoureiro do MDB e também coordenador, né, desse processo de pré-candidaturas do MDB em Canguçu. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cultura, Renato. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fonseca, que está nos prestigiando ali na sonorização, né, aos direção da rádio, aos colaboradores da rádio e a nossa comunidade em geral, né, nossos filiados do MDB. Então é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui, Marcelo, para conversar a respeito dos rumos políticos, né, e das decisões políticas do nosso partido. E também para falar em relação aos últimos fatos, aos últimos acontecimentos que envolvem o MDB, né, onde o MDB e também a sua executiva foi citado, que é no caso da desfiliação do vereador Luciano Bertinetti do MDB, vereador que confirmou ontem aqui nesse microfone a sua filiação ao PSDB. Primeiro teve uma carta aberta do vereador aos filiados do MDB, depois teve a desfiliação, a entrevista ontem onde foi citado a executiva. Como que o presidente analisa, enxerga esta situação? Teria um contraponto em relação a esta saída de Luciano Bertinetti do MDB, presidente? Pois olha, Marcelo, a gente tem a obrigação de esclarecer, principalmente aos eleitores do MDB, que a nossa responsabilidade é muito grande. Haja visto que na última eleição foi mais de 16 mil eleitores que votaram no MDB, que votaram no candidato do MDB. Então a gente tem a responsabilidade de dar satisfação quando acontece um episódio que nem esse, e principalmente para deixar claro que teve fatos distorcidos. A realidade não é bem essa. Lamento que o nosso, hoje, ex-companheiro tenha colocado algumas inverdades de acordo com o processo que aconteceu todo. Mas também não é grande surpresa, porque lá atrás o vereador Luciano, ele cometeu um equívoco, exatamente há 4 anos atrás, e é bom que se diga, quando acontecia também o processo de eleição, aonde ele se juntou com um outro partido e convocou a executiva se apresentando como pré-candidato a prefeito, sendo que era um direito do Vinícius à reeleição. Então ele cometeu naquela época um erro, um equívoco muito grande, mas a executiva ouviu, se reuniu e colocou a situação para ele que não era bem assim, não é uma questão de eu querer ser. Tem regras, tem normas, é uma escadinha. E esse ano, Marcelo e ouvintes da Rádio Cultura, no meio do ano passado, processo também muito natural, o vice-prefeito Fininho se apresentou para o partido dizendo da sua predisposição a concorrer a prefeito. Muito bem. Vice-prefeito, 2 mandatos, a gente entende também que é um processo natural dele subir, né? Então, passou, não existe nada em definitivo, continuamos o processo, acompanhando, né? Criamos nesse meio tempo uma comissão que vai tratar das candidaturas, coligações, enfim, todo o processo político para a eleição 2024, aonde o Renato é o coordenador dessa comissão. Aí se apresentou esse ano, no fim do ano passado, esse ano, me corrige até o Renato me ajuda, esse ano
o Luciano se colocando à disposição do partido como pré-candidato. Muito bem. A gente aceitou, ouviu, reuniu a executiva várias vezes, só que aí ele passou a exigir, querendo direcionar, conduzir o processo. E num partido grande, organizado como o MDB, que tem os seus 9 membros da executiva, são 45 membros do diretório e quase 2.000 filiados ao partido, não é uma coisa que vai se decidir de uma hora para outra. Fomos nos reunindo, aí ele passou a funilar, digamos assim, no linguajar popular, a condição dele, pressionar, exigir. Fizemos uma reunião semana passada, fizemos uma reunião onde até então não tinha nenhuma decisão tomada de quem seria o candidato. A pedido dele, a reunião a gente fez na sede, numa terça-feira, se não me engano, era para ser feito às 11 horas da manhã, com almoço meio-dia, que é comum a gente fazer reunião com almoço. Eu estou me estendendo um pouquinho mais, claro, Marcelo, para deixar bem claro, principalmente para os nossos eleitores. A reunião começou, eu tenho critério, a reunião se começa no horário, começou às 11 horas, quando era meio-dia, isso que a reunião era pedido dele. Aí ele chegou extremamente irritado, aí ele mostrou o desequilíbrio. Eu acho que a pessoa, para ser candidato a prefeito, que tem a pretensão de ser prefeito, ele tem que ter muito preparo, muito equilíbrio, são momentos diversos que ele vai enfrentar se caso ele vir se eleger. O candidato não se escolhe com exigência, não se escolhe aquele que grita mais alto. O candidato se escolhe baseado na sua preparação para conduzir um município do tamanho de Canguçu. E a gente queria ouvir ele. Então, já que a reunião foi a pedido dele, e ele não teve muito o que dizer quando nós estávamos direcionando, atendendo o pedido dele, que era para consultar os filiados do MDB. Nós até estava disposto a marcar a data, um processo complicado, reunir quase 2.000 filiados, mas nós ia conduzir o processo, é democrático, tem que se atender os pedidos. Nesse meio tempo, ele levantou da cadeira que estava sentado, sem dizer muita coisa, extremamente irritado, para nós até de certo modo desequilibrado, atirou aquele documento em cima da mesa e se retirou. E que o documento seria o pedido de desfiliação. Então, a gente já via, ele estava decidido que queria sair do MDB. E aconteceu, a vontade dele foi feito. Ele saiu do MDB, não viemos aqui para falar mal, que tenha sucesso dentro do futuro político dele, desde uma vez que ele seja realista, que conte a verdade em todo lugar que ele for. Senão a gente vai ter que desfazer. E contar a real verdade. O MDB são 9 membros da executiva, como eu teria falado, acompanhou todo o tempo, está sendo unânime no processo, não é uma decisão de 3 ou 4, como ele disse, a gente ouve as entrevistas dele, ele fala que o partido é conduzido por 3 ou 4, não é assim. Tem 9 membros da executiva e, se precisar, as reuniões do diretório são feitas. Nós ouvimos de forma muito democrática o diretório, as pessoas, e nós vinha consultando as pessoas. E estava vendo que o momento não era para ele. E aí, os membros do diretório e pessoas que nós temos o chamado feedback chegavam até nós, olha, ele bateu lá, mas a gente teve que dizer que o momento não é ele, o momento não é dele. E aí foi dizendo, não sei se baseado nessa resposta, ele tomou essa decisão, aí é uma coisa dele que ele pode se explicar. Mas então, mais ou menos, foi esse aí o processo. Hoje ele diz que tem pessoas que ele está levando junto, onde ele citou uma pessoa, o nosso companheiro Gilberto Deger, querido companheiro, vereador de muitos mandatos como vereador, nós estivemos visitando ele, não encontramos em casa, conversamos com a família solidário com o MDB, prestativo, os filhos continuam filiados ao MDB, ele, a esposa, se filiou atendendo um pedido do Dr. Pedro por questões pessoais, particular, mas a família nos garantiu que ele está fora do processo político.
ele não, segundo o que a família nos disse ontem, ele não concorre, me parece que há a intenção até de ir para São Lourenço do Sul, ele vai cuidar da saúde dele, né? Ele é uma pessoa realizada, nosso amigo Gilberto Dega, uma pessoa realizada, sucesso na vida política, foi presidente da Câmara de Vereadores, né? Então, acho que não é bem por aí. Alguns pontos em relação a alguns depoimentos do vereador Luciano, eu começo contigo, Renato, quando ele diz na carta aberta, isso foi falado e está publicamente nas redes sociais, em todos os locais. Não posso aceitar que essa decisão, se referindo à candidatura, né? Não posso aceitar que esta decisão seja tomada por uma meia dúzia, sem ouvir os mais de 1.800 filiados e filiadas no partido no nosso município. Foi uma declaração do vereador. Pois bem, a declaração, a pessoa declara, ela tem que ser responsável pelos seus atos e por aquilo que diz. O João Ari, nosso presidente, foi muito feliz em colocar toda a explanação, o que se aconteceu dentro do PMDB, da executiva do PMDB. E executiva essa que o próprio ex-companheiro faz parte da executiva. Então ele se inclui entre meia dúzia das pessoas que tomaram a decisão. Na verdade, quem tomou a decisão foi ele, não foi o MDB. Quem tomou a decisão foi ele por questões pessoais, projetos pessoais dele. E quando o nosso presidente coloca que, num outro momento em que ele chegou para o partido, também com essa ideia de se colocar à disposição do partido, né, a gente entendeu que naquele momento era um encaminhamento equivocado de parte dele, parte do partido que apresentava ele dentro da casa do PMDB, um outro partido apresentando ele como candidato a prefeito do PMDB. Então foi um caminho bem complicado e nós tínhamos que respeitar, né, o prefeito, né, Vinícius, que foi a reeleição, tanto ele como o Fininho, e graças a Deus tivemos sucesso. Esse foi lá no encaminhamento lá atrás. E quando a gente para não ser repetitivo, Marcelo, sim, nós já tivemos uma oportunidade aqui, onde eu e o João Ari colocamos, eu como coordenador da pré-candidatura, a gente tem responsabilidade, a gente atendeu de pronto enquanto ele colocou, ele fez visita na minha casa, no meu escritório, melhor dizendo, eu recebi ele como coordenador da comissão, como companheiro do partido, né? Coloquei para ele, em termos de encaminhamento que ele às vezes coloca, que se queixa também nessa carta, a nossa intenção e a nossa ideia, isso nós já falamos da outra vez no outro programa, está gravado, todo mundo pode, é que nós chegássemos ao consenso. Em certo momento, em uma reunião, se foi perguntado para ele, por um membro da executiva, não foi por mim, por um membro da executiva do partido e da comissão, se não havia a possibilidade de fazer uma composição entre ele e o Fininho, conversarem, que era a ideia do partido, que se acertasse, conversasse para não chegar o momento de fazer uma disputa interna entre nossos filiados. E eles teriam muita dificuldade de ter esse entendimento ou de se colocar em qualquer situação como candidato a prefeito ou vice-prefeito da chapa com o Fininho. Então vai complicando o processo. Entendeu? Essas verdades que tem que ser dita. E uma coisa que nós da comissão não concordamos, e o MDB eu tenho certeza que não concorda, nem seus filiados, é que venha um ato público, né? Carta aberta à comunidade, isso, aquilo, aquele outro, sendo que a discussão tem que ser interna, dentro do partido. Tem que ser interna dentro do partido. Nós entendemos dessa forma aí. E foi dada todas as possibilidades, todas as condições que foi dada ao nosso pré-candidato, o Fininho, foi dado a ele também. Em momento algum ele foi barrado. É que, na verdade, é o seguinte, o que acontece? Pelo que a gente entende, e os feedback, como se usa assim, as informações que chegam até nós, é que ele é pré-candidato a qualquer custo. E não se constrói uma candidatura sólida, uma pré-candidatura sólida, né? Não se constrói baseando em querer desfazer uma outra pré-candidatura, desfazer, atropelando a hierarquia, as decisões partidárias. Não é por esse caminho.
Eu acredito, isso é na vida da gente também, a gente tem que conquistar os espaços para chegar no momento, né, e se colocar à disposição da nossa comunidade. E no partido não pode ser diferente. Tem que conquistar, tem que chegar a candidato a vereador, tem que conquistar. É um trabalho, é um processo, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito. Então é um trabalho conjunto com o partido. Tá? Então nós queremos, o João Ari foi muito feliz em colocar, né, essas inverdades que estão sendo colocadas, né, pelo ex-companheiro. Não é bem assim. Não é possível que uma pessoa só vai dizer o que meia dúzia, como se diz, na verdade que não são mais meia dúzia de companheiros do partido, entende o contrário. Então, essa satisfação não só, Marcelo, para a nossa comunidade canguçuense, mas em especial, né, para os nossos filiados, para os nossos companheiros, né, e que nós solicitamos que continue conosco. Nós vamos apresentar para a comunidade, apresentar para o partido uma candidatura, né, sólida, vamos dizer assim, de candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito. Vamos conversar, continuar conversando com outros partidos, né, que estão coligados e que provavelmente se coligarão com nós, e para compor e ter chegar o momento de apresentar essa chapa aí, essa composição para nossa comunidade canguçuense, para os nossos eleitores, aí não só para o MDB, né, mas para a comunidade em geral. Eu tenho, até vou citar 2 tópicos ainda desse assunto envolvendo o Luciano Bertinetti, que a executiva do MDB foi citada, inclusive um deles foi o presidente do MDB, até para depois a gente voltar também a falar um pouco sobre o processo de pré-candidatura, como que fica, né? Isso é um assunto que a gente vai ainda conversar aqui, até para esclarecer também, e a gente falava fora do ar, é o ponto e o contraponto, né? E aqui a gente ouve os dois lados. Inclusive, se o vereador Luciano tiver que colocar mais alguma situação, vamos abrir o microfone e depois abrimos de novo para o MDB, porque a gente está aqui para ouvir, né? E quem tem que tomar a decisão é os ouvintes e a comunidade. O vereador questiona 2 fatos. Em uma reunião, uma janta do 15, onde houve uma homenagem, e uma justa homenagem ao nosso querido amigo, ex-prefeito, ex-deputado, ex-chefe da Casa Civil, seu Gilberto Moreira Mussi. O vereador teria, por motivos de trabalho, chegado atrasado, o prefeito estaria falando, e depois não houve a oportunidade dele se manifestar aos filiados ali, já que também era pré-candidato, né? E que o presidente não teria aberto esse espaço. Ele falou aqui nesse microfone. E até para já complementar, nessa reunião, a última, que ele participa como membro do MDB, que ele entrega a carta como a carta de desfiliação, ele fala que não teve oportunidades de conversar, que ele iria falar, falava e ao mesmo tempo era interrompido, que em 30 minutos ele não conseguiu se manifestar. Então, só para esclarecer, porque foi aqui nesse microfone que ele trouxe esses 2 fatos. Não sei se o presidente gostaria de falar sobre esses fatos comentados pelo vereador Luciano. Marcelo, não, é bom a gente, claro, é bom a gente comentar, sempre dizendo, as inverdades que são ditas. Então a gente tem que vir aqui, não é para agredir, com educação, respeito ao nosso amigo, podemos dizer, política à parte, o Luciano, que sempre foi de dentro de casa, né? Então ele também tem o seu sucesso na vida política. Ele chegou à presidência da Câmara de Vereador com um trabalho do MDB. Ele não tinha os votos que ele precisava. Quem foi buscar aqueles votos? Nós que estamos aqui fomos buscar os votos que ele precisava para dar o poder de ser presidente do Legislativo de Canguçu. Chegou a sentar na cadeira de prefeito, embora por um pequeno espaço, por 2 dias, se não me engano, agora no fim do ano passado, que o MDB o conduziu até lá, conversando com o prefeito, vamos dar a condição, ele é presidente, ele é companheiro. Então, a democracia existe dentro do MDB. Nós costumamos fazer a política do bem, onde valoriza as pessoas, os políticos e a comunidade como um todo. Mas, respondendo à tua pergunta, Marcelo, fizemos sim, no fim do ano passado, um jantar festivo,
onde nós tínhamos um homenageado muito especial, que nos merece todo o respeito. Foi uma janta linda, aonde não coube todas as pessoas dentro da sede do MDB, embora seja bastante grande. Claro, o homenageado merecia tudo aquilo ali. Março, foi em março agora. Exatamente, era para ser no fim do ano, e aí ele, por questões de saúde, foi repassado para março. Foi a primeira reunião do ano até que a gente fez. Sempre janeiro e fevereiro se dá aquela pausa. No momento da reunião, a gente tentou, conversando com o seu Gilberto, que fosse uma reunião breve, de poucos oradores, porque o estado de saúde dele não requer, não dá condição de estar num público que nem nós tinha lá. Muito bem, nós conduzimos, programamos, fizemos uma reunião, nós estávamos fazendo a reunião, montamos, digamos que o protocolo ali de quem iria falar, nós não chamamos ninguém como político, como pré-candidato, falou o presidente da Câmara, falou o vice-prefeito, e estava falando isso, a reunião tinha um horário para as 8 horas, era quase 10 horas, quando o vereador Luciano chegou lá na porta e ficou lá. Eu anunciei a chegada dele, e aí eu anunciei ainda que ele seria pré-candidato, ainda fui enfático, e pré-candidato, ele é hoje pré-candidato pelo MDB. Ele ficou lá, já estava pronto, o prefeito estava encerrando a fala, que nós já ia dar a oportunidade para o seu Gilberto falar, fazer a homenagem a ele. Então, o processo aconteceu dessa forma, e tinha quase 200 pessoas lá que presenciaram, que sabem do que eu estou falando, de como, por que a gente está dizendo isso aí, porque é a verdade, Marcelo. Então, não é nada escondido, é transparente. Não nos irrita, que a gente está acostumado com isso aí, mas ninguém queira se sair de vítima num processo em que dá um passo em falso. Então, é mais ou menos isso aí que aconteceu. Não sei se respondi. E em relação a essa última reunião, ele relata que quando iria falar era interrompido. Não sei se vocês acompanharam esse trecho também da entrevista de ontem. Eu ouvi mais ou menos. A gente não consegue pegar tudo. Não foi assim. Não, estava os 9 membros da executiva completinho. São unânimes em todo o processo, nas decisões, nos encaminhamentos de todo o processo. Ele chegou, como eu disse, eu estranhei, todo mundo estranhou, ficou meio que parado assim. Ele chegou atrasado de novo. Eu não sei se propósito ou problemas dele lá, né, que não conseguiu chegar no horário. Ele pediu uma reunião, nós marcamos para as 11 horas e ele chegou ao meio-dia. Nossa reunião tem horário para começar e horário para terminar. Tinha almoço depois. Ele chegou ao meio-dia e não falou nada com nada, disse que não tinha nada para dizer, exigiu, por sinal, se o vereador Luciano está nos ouvindo, acredito que esteja, o senhor exigiu ainda, por que não estava o outro pré-candidato? Não tinha que estar o outro pré-candidato. A pedido dele, a reunião seria com a executiva, que ele queria que fosse dado a condição de que os filiados votassem, decidissem. E nós estávamos lá na reunião exatamente para decidir dessa forma. E ele não esperou. Quando ele viu que a condução era para atender o pedido dele, acho que ele se irritou mais com aquilo ali e deu meia volta e saiu. Ele não ficou 5 minutos lá na sede. Não sei se respondi. Na verdade, eu posso colaborar. Claro, pode colaborar. Até para a gente finalizar esse assunto, passar até para outro assunto. Exatamente. Então, assim, na verdade, o ex-pré-candidato chegou e, como o João Ari falou, ele disse que não tinha nada para falar. A expressão dele foi essa aí, seca, dura, que não tinha nada para falar. E nós tínhamos o documento foi lido, né, onde ele solicitava uma prévia dos filiados, e nós estávamos ali para discutir aquele documento. Que, inclusive, me permite, Renato, a reunião começou no horário, nós temos 9 membros da executiva, tinha uma pauta e a gente já estava tratando da pauta. Então, ele falou alguma coisa, e na verdade, os membros da executiva do partido, né, têm a liberdade de fazer algum questionamento, de falar. E não é questão de ser interrompido ou não. Na verdade, a postura dele chegou dizendo assim, não, eu não tenho nada que falar.
e questionou a respeito do outro pré-candidato, que na verdade o presidente falou, e exatamente foi isso que aconteceu. A reunião foi solicitada por ele, com a executiva do partido. Tá? E o outro, ele faz parte do executivo do partido, fazia parte. Tá? O candidato, no caso Fininho, né? Pré-candidato, não faz parte do executivo. Então não teria motivo para ele, né? E nós queríamos discutir, e até estava sendo encaminhado a questão, e o partido fez uma reunião antes para decidir a solicitação dele, e estava já pré-agendada uma convenção com os filiados para escolher o pré-candidato do partido. Nós íamos atender a solicitação dele. Né? E, na verdade, não foi surpresa, né? A gente vinha acompanhando essa movimentação do ex-pré-candidato, né? O Luciano. Claro que insatisfeito e, na verdade, ele queria chegar a candidato a qualquer tempo, não interessava o partido. Em determinado momento, e ele pessoalmente falou para mim da história do PMDB, e a gente respeita os familiares e a história que ele teve dentro do partido do MDB, só que a história ela fica suprimida com o interesse pessoal, né? Com o interesse pessoal do pré-candidato, da pessoa. É complicado. Então, eu não acredito, né, em construção de pré-candidatura, em construção de um partido político em cima do interesse pessoal de uma pessoa. A estrela sou eu que tenho que brilhar. E não é assim. Partido não se constrói assim. Nós fizemos parte, né, mais de 50 anos do MDB, PMDB e MDB de Canguçu. A gente tem uma história, né, dentro do partido, como ex-companheiro também tinha sua história, fez a sua história, e infelizmente chega um momento desses que as pretensões pessoais da pessoa... Eu sou pré-candidato a vereador, Marcelo. Tive a oportunidade disso, entendeu? Mas eu me submeto à decisão da maioria do partido. Então não é assim, eu não vou chegar lá e não, se eu não for candidato, eu vou ser por um outro partido. Não, não é assim. Tu não constrói na vida assim, né? Existe, e no partido político existe uma caminhada. Como é que tu vai chegar a vereador? Tu vai chegar a vereador, tem uma caminhada. Como é que tu vai chegar a vice-prefeito? Como é que tu vai chegar a vice-prefeito? Entendeu? E o PMDB não se presta para ser sigla de aluguel de ninguém. Isso tem que ser bem claro. Nós estamos lá na direção do partido, vamos cumprir o nosso período na direção do partido, com muita responsabilidade, com muita serenidade, com muito respeito, acima de tudo, respeito às pessoas. E todo mundo tem voz dentro do PMDB. Todo mundo é ouvido dentro do PMDB. Agora, infelizmente, a gente, de repente, não conseguiu atender as pretensões pessoais do ex-candidato, e lamentamos muito. Com a saída do Luciano Bertinetti, fica publicamente nesse momento a pré-candidatura do vice-prefeito Fininho. O processo é normal de condução do vice-prefeito a uma candidatura a prefeito? Ou, por exemplo, daqui a pouco pode-se ter uma outra pré-candidatura? Por exemplo, o vereador Pipa confirmou essa semana que permanece no MDB, inclusive tinha essa informação, esse boato que ele poderia estar saindo do MDB, ele acabou confirmando que permanece no MDB. O Pipa poderia aparecer como um pré-candidato a prefeito ou, devido a toda esta situação, a saída do Luciano, fica o Fininho como o único pré-candidato é normal a condução do Fininho à pré-candidatura a prefeito? Mas é normal, até chegar o dia da convenção, o espaço está aberto para aparecer outros pré-candidatos. Marcelo, nós estamos acostumados a viver esse momento de saídas e entradas. Só um parênteses, tem data já a convenção? Não marcamos a data. Existe uma data dentro do calendário, mais ou menos no meio do ano, e vai acontecer. E esse processo de saída de um vai para o outro, a chamada dança das cadeiras, é um processo normal, nós entendemos como normal, desde uma vez que a verdade seja contada, né? É jogo de interesse do político. Então, os outros partidos também perderam, não tenho certeza, até sexta-feira,
que ainda pode alguém trocar de partido e parece para nós, já há a confirmação de alguns vereadores que estão saindo dos seus partidos, estão trocando de partido e levam a cadeira junto na chamada janela. Então, é um processo natural, desde uma vez que seja praticado a chamada política do bem, que não esteja atrapalhando o processo eleitoral dos partidos. Falou no vereador Pipa, grande liderança hoje, vereador Pipa, que também não, isso aí para nós nunca tivemos dúvidas com a afirmação dele dentro do MDB. Para nosso partido, ele nunca teve balançando. Claro, existia uma expectativa, boatos, digamos assim, dentro da própria imprensa, dentro de alguns políticos, no meio político, que ele poderia sair do MDB. Não, nós nunca tivemos dúvida, né, Renato? Sempre se mostrou muito firme. Ele é fiel ao seu eleitor, que é bastante grande, o eleitor do Pipa, e hoje ele está preparado, claro, para estar na chapa da majoritária. Eu acredito muito, Marcelo, e ouvintes do eleitor do MDB, que ele esteja na majoritária, sim, do MDB nessa eleição 2024. Pode ser uma dobradinha, por exemplo, Fininho e Pipa? Muito provável. Muito provável? Muito provável, sim. É isso aí. O João Ari, nosso presidente, né, colocou muito bem claro, né, a ideia do partido. Então, seguinte, né, Marcelo, também chega um determinado momento que tu tem que dar segurança para o pré-candidato para estabelecer o seu plano de trabalho, a sua ação, né? E eu acredito, João Ari, se me permite, nós não podemos chegar só lá, a data da convenção, na verdade, a convenção, ela na prática dos partidos, ela é mais para homologar a candidatura, homologar as coligações, porque tu tem que dar segurança para o pré-candidato, para ele fazer o trabalho, montar a sua equipe, montar o plano de governo junto com o partido. Entendeu? Aí quando tu fala aí, e foi falado, né, na questão de plano de governo, todos os partidos políticos têm plano de governo. O PMDB não é diferente dos outros partidos. Tá? Só que, claro, tem a ideia do candidato a prefeito, né, do pré-candidato a prefeito, tem a ideia da comissão do partido, das coligações que tu tem que discutir isso aí, e chega um momento que tu vai discutir junto com a comunidade também. Porque não adianta tu querer fazer um belo plano, né, de governo e tu não executar o plano de governo. Aí tu chega lá, não, vou fazer como eu quero fazer, porque eu sou o prefeito agora, ou eu sou o vice-prefeito, né, e vou fazer do jeito que eu entender. Né? De repente tu te elege presidente da Câmara, não dá bola mais para o partido, o partido não serve mais para nada. E eu vou fazer aqui e vou dirigir a Câmara, porque o ordenador de despesa, eu vou dirigir de acordo com o meu não vou dizer interesse, mas com o meu belo prazer. E na função pública não é assim. Não é assim. Tem hierarquias e tem que estabelecer prioridades, né? Em tudo, no executivo. A gente passou agora por momentos aí atrás, 1 ano, 2 anos, as dificuldades, os municípios têm dificuldades financeiras. Entendeu? A Câmara não tem dificuldade financeira. Tu sabe, eu fui vereador, é o 12º, chegou no dia ali, tem que ser repassado para a Câmara. Poder Judiciário é a mesma coisa. Agora, quem é que busca o recurso? Quem busca o recurso é o Executivo. E tem que ser muito bem aplicado. Né? Inclusive, vários e vários presidentes do Legislativo Municipal, né, retornaram recursos, né, devolveram o recurso para o município, para fechar o orçamento, que é muito importante. Chega no fim do ano, eu fui secretário de Finanças. Entendeu? Eu, modéstia à parte, eu conheço um pouquinho dessa situação. Então, tu não vai, a teu bel prazer, né, usar o dinheiro da forma, da maneira que tu quer. E no partido político é a mesma coisa. Existe a hierarquia, né, e o PMDB, voltando ao processo, é extremamente democrático, extremamente cauteloso, para que a gente possa realmente
ter o sucesso desejado. E vai chegar um momento que nós vamos apresentar a nossa chapa, né, de nominados de vereador, e dentro da coligação, candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, a contento, e a avaliação da nossa comunidade. O PMDB nunca se omitiu de participar de eleições no nosso município de Canguçu, por maiores problemas que no passado possa ter ocorrido, né, por diversos entendimentos. Quando chegou sempre no pleito eleitoral, o PMDB apresentou o candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, com chapa, né, única ou dentro de coligação. E não vai ser diferente desse momento aí. Renato Morales, coordenador do processo eleitoral de pré-candidaturas do MDB aqui em Canguçu, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Rádio Cultura fica sempre à inteira disposição. Nós que agradecemos, Marcelo, essa oportunidade que nos coloca, né? Aí a grande audiência do teu programa. Quero te cumprimentar, né, por continua fazendo esse belíssimo programa aí e dando oportunidade a todos os segmentos da nossa sociedade, da nossa comunidade, a vir esclarecer os fatos, dar a sua opinião. Isso é muito importante. Nós queremos agradecer a ti, à direção, ao quadro de funcionários, tá? E agradecer também aos nossos ouvintes, a companheirada, aí, enfim, que até esse momento aí escutaram as palavras do presidente do partido aqui, tesoureiro Renato Morales e coordenador aí da nossa comissão pré-eleitoral. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Meu amigo João Ari Suenzo, aqui todo mundo tem voz, tem vez. Obrigado pela participação e deixando sempre esse microfone à inteira disposição, não só do amigo, como do MDB também. Muito obrigado, Marcelo, também da mesma forma. Dizer só para principalmente para o eleitor do MDB, que sempre dá uma balançada quando acontece um processo, quando sai alguém que faz parte do nosso quadro. O MDB saiu sólido desse processo, firme, não existe divergência de ninguém, está muito tranquilo na condução de todo o processo, dessa forma democrática, como diz a nossa sigla. Então, está firme e seguro, caminhando para a eleição 2024, apoiando o executivo, apoiando o governo, nos grandes trabalhos prestado à nossa comunidade. Nós acreditamos bastante no governo que está aí, do prefeito Vinícius Pegoraro, né? Ele conduzindo de forma muito austera todo o recurso do município, que dá uma valorização muito grande, tu direcionar o dinheiro público. E o Vinícius tem agarrado com as duas mãos, conduzindo muito bem os recursos públicos. A gente ouve algumas críticas, da oposição, faz parte, estrada, tem lugar que está ruim, sempre teve ruim. Estrada é um problema, conservar em torno de 8 mil quilômetros não é fácil, mas ele administrou muito certo, tem todo o nosso apoio quando apostou na saúde do nosso município, transferindo para o hospital muito do dinheiro público, que poderia ter comprado mais uma patrola, mas não adianta também a pessoa estar lá fora, ter um problema de saúde e ter um pouquinho de dificuldade, ou ter a estrada boa e chegar a não ter um hospital eficiente para tratar da saúde das pessoas. E o Vinícius apostou muito na saúde dos nossos munícipes, dedicando bastante do recurso público à saúde do nosso município. Então, nós somos até gratos como partido por todas as coisas boas, as ações boas do governo, Marcelo. E ficamos agradecidos pelo espaço que a Rádio Cultura nos dá sempre, né, de nós poder estar aqui, esclarecer para os nossos eleitores, principalmente, né, e para a comunidade como um todo, porque nem todos esses 16 mil e tantos votos foram votos do MDB. Teve muito desses votos que vêm de outros partidos que apostaram no governo, apostaram na candidatura do MDB, Marcelo. Então, nós ficamos muito gratos com isso aí. Te agradeço ao Fonseca, que está ali do outro lado, nos conduzindo, nos posicionando para a Câmara, sempre com o seu jeito muito gentil. Muito obrigado, Fonseca. E obrigado, Marcelo. Valeu, muito obrigado. Conversei com João Ari Suenzo e Renato Morales aqui no Show da Manhã, que agora vai para o intervalo comercial.
10 horas e 51